essa live. Essa live nós temos com o propósito de levar a você o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento do seu cérebro, certo? Situação que você tem vivido e não entendo porquê. Tudo isso aqui a gente vai passar pouco a pouco através dessa live. Eu tenho um vídeo aí que fala sobre o hipotálamo, que é a célula mestre que está no seu cérebro. É aquela célula que recebe toda a informação e transmite para as outras células, tá certo? As outras glândulas que ficam em cima do rim, e ali ela vai criar a defesa do seu corpo. Ela vai passar para você uma defesa para o seu corpo. A gente tem falado sobre isso. O hipotálamo, ele é a glândula mestre. Ela identifica todo perigo que surgir por perto, ela está sempre atenta. Ela é o vigia do seu corpo, né? Então é ela que passa para você o que está acontecendo, se está tudo bem ou se tem perigo. Como é que é? Eu falei no vídeo anterior, deixei um vídeo gravado aí, você pode dar uma olhadinha lá. No vídeo eu falo sobre isso, sobre essa glândula mestre, né, que é o hipotálamo, que ele recebe a informação e envia para duas estradas longas, certo? Que é o simpático e o parasimpático. É assim que é conhecido na terapia. E eu quero que você venha aprender um pouco mais sobre isso, tá certo? Quando ele recebe, envia para essas glândulas que ficam em cima do rim, são duas glândulas, uma em cada rim, ali ela vai, quando essa glândula recebe a notícia, a informação, que há um perigo, que há algo preocupante, como eu falei anteriormente, o seu cérebro, ele não sabe se aquilo está acontecendo ou se está acontecendo. Quando você começa a imaginar uma situação difícil, ele já passa a informação, né? Logo vai passar a informação para essas glândulas que ficam em cima dos rins, que produz o cortisol e a adrenalina. Então é preciso que a gente entenda isso. Toda vez que você começa a imaginar algo, de imediato vai a informação, tá certo? Para o simpático, e ele corre ele faz esse percurso, essa estrada, até chegar nessas glândulas que ficam acima dos rins. São pequenas glândulas, mas com a importância muito grande, tá certo? Se você observar o vídeo anterior, você vai entender sobre isso melhor, né? Fica no centro do cérebro, né? O hipotálamo. Então, o que acontece? É o centro de comando, a sentinela do corpo. Ele só recebe a informação e manda para o corpo. E essa informação, não importa se essa informação que jeito ela é, tá certo? Porque ela pode ser só um pensamento seu, mas o cérebro não sabe que isso é só um pensamento. Então ele vai criar uma situação independente disso. Então você precisa entender sobre isso. Que quando você começa a imaginar, o seu cérebro começa a trabalhar. Estando você vivendo a situação ou só um pensamento. Tá certo? Porque essa glândula central, né, ela vai só identificar o que você está pensando, o que você está sentindo ali, e envia a informação para essas outras duas glândulas que ficam em cima do rim. Então é preciso você entender isso. Por isso que há pessoas com depressão e ansiedade e fica perguntando por quê, tá certo? O Salmo 139 diz: Deus formou o meu interior. Ele formou tudo perfeito. Então o salmista, ele é consciente disso, que Deus formou tudo com perfeição. Só que nós, o ser humano, quando o Senhor criou, ele já deixou tudo prontinho, tudo perfeito. Então por que veio tudo isso? Por causa da queda do homem. Por causa do pecado do homem lá no Jardim do Éden. Depois dessa queda, o homem começou agora a ter que procurar recurso de sobrevivência. Começando pelo próprio alimento.
Porque foi o que Deus disse, agora você vai comer do sol do seu rosto. Então tudo começou ali no jardim. Então você tem no seu corpo a defesa do seu organismo. Você precisa usar muitas das vezes as técnicas certas para ativar, tá certo? O que já está em você. E quando isso não está acontecendo, você pode ativar por uma terapia ou procurar um médico, procura um psicólogo, procura aí um psiquiatra, procura um médico. A Bíblia não é contra a medicina. A Bíblia não é contra a medicina. Agora entenda, muitas coisas se resolvem pela terapia. Se você for direto a um CAPS da sua cidade, procurar um psiquiatra, o que ele vai fazer? Alguns deles não pedem exame, já mete logo taxa preta. E você pode estar sofrendo de um problema que não precisa da taxa preta, que uma terapia ou outro tipo de tratamento pode resolver o seu problema. Mas a maioria das pessoas que procura é atendido logo com uma receita e não com um exame. Eu vou deixar já aqui um alerta para você. Quando você for no médico e ele passar um remédio para você, vigie esse remédio. Procura ver se você tem ali um exame para diagnosticar isso aqui. Porque sem um exame, o remédio se torna suspeito. A paz do Senhor, irmão, é o diácono Edson, rapaz, aí, ó. Isso aí, que Deus abençoe, meu filho, saudade. Dá um abraço aí na sua mãe e seu pai. Diga a sua família que estou mandando aí a paz do Senhor. A paz do Senhor para todo o pessoal aí de Barreiros, essa cidade maravilhosa. Então, vamos lá, você chega você procura um psiquiatra e vai lá no CAPS, chega lá, na maioria das vezes, ele vai te receitar uma taxa preta, aquele comprimido para você dormir, para você ficar virando um robô dentro de casa, sem antes pedir um exame para poder ter um diagnóstico. Então, quando você vai no terapeuta, o terapeuta ele não vai passar remédio para você, ele vai ouvir você. Se ele tem que ser profissional. Se ele vê que o seu problema é para o CAPS, seu problema é realmente para um médico, ele tem a responsabilidade de encaminhar você para o médico. E o médico, ele tem que ter a responsabilidade de pedir um exame para descobrir qual é o seu problema, para poder passar um remédio conforme a necessidade. Porque o seu corpo, na maioria das vezes, o seu corpo já tem esse remédio. Só precisa das técnicas certas para esse remédio vir e funcionar na sua vida. Então nós temos o cérebro simpático e o parasimpático, conforme a gente falamos no vídeo anterior. O simpático, ele é o motor de arranco. Ele é o motor de arranco. Ele é aquele que, quando você liga, conforme eu falei lá no vídeo, se você observar lá, se você não viu o vídeo ainda, vá lá e olha, que eu falo sobre isso. É como motor de arranco. Você dá a partida no motor de arranco, seja da moto ou do carro, o que acontece? Se você segurar a chave depois que ele pegou, se essa chave continuar acionada por muito tempo, ele vai queimar o motor de arranco. Então, esse é o cérebro parasimpático, ou seja, o simpático. O parasimpático, ele é o freio. Ele é o freio. Ele é o freio. Então, a gente precisa aprender a usar o parasimpático. Tem pessoas que só usam esse simpático, tá certo? Esse motor de partida. Porque quando a sua glândula mestre manda o recado para as suas duas glândulas que ficam acima do rim, o que acontece? Ela vai começar a produzir adrenalina e o corticóide. O que acontece com isso? Se não parar e ficar direto, a adrenalina ela é o motor de arranco e o corticóide é o combustível que vai manter ali o carro funcionando, é o combustível. Então, veja bem, se ele ficar acelerado demais, o que acontece? Você vai entrar em crise de depressão, você vai ficar com crise de ansiedade, a sua vida começa a desmoronar, você começa a viver uma vida sem sentido, sem prazer. Então, veja bem, a glândula suprarrenais, ela recebe a informação, ela fica em cima do rim. Ela recebe a informação e começa a produzir os hormônios para a defesa do corpo. E esses hormônios é que vai causar o estresse, ele vai causar o estresse
E se não tiver cuidado, ele vai causar demais. Não esqueça que a depressão é uma defesa do organismo. Esse produto, essa química que o corpo ele vai lá e produz, como o cortisol, né, e a adrenalina, é uma defesa para o organismo. O que acontece quando ele libera isso aqui? Eu falei no vídeo anterior, você pode olhar, vou continuar dizendo, vou continuar pedindo para você olhar o vídeo anterior, porque lá eu falo, é um vídeo curto, mas bem explicado relativo a isso. Aqui eu quero trazer outro conteúdo, então não vou estar repetindo o que está lá, senão vai ficar muito grande aqui o tempo, e eu tenho outras coisas para resolver, mas eu quero deixar certo para você, que o cortisol, ele é o combustível. Isso é normal. Quando vem a adrenalina e o cortisol no seu corpo, produzido por essas glândulas que ficam acima dos seus rins, o que acontece? A sua pele, o sangue foge, vai todo para o músculo. Os seus músculos ficam rígidos. Por quê? Porque o organismo está dizendo que você tem agora que se defender ou que correr. Na terapia, a gente chama isso de fuga ou luta. O organismo está lhe preparando para essa situação. Só que imagina agora se não houver um freio para parar essa produção da adrenalina e o cortisol. O que vai acontecer? Você vai ficar com uma crise grande de ansiedade. Você vai ficar deprimido, você vai ficar com o sentimento arrasado. Você começa a entrar em um estado triste, de angústia, uma tristeza na alma. Porque você já viu a pessoa quando tem um susto grande, o sangue não foge da pele? Você chega até dizer, ficou branco, ficou amarelo, aquela coisa toda. Então, é exatamente por isso. Porque isso é normal. É a defesa do seu organismo. Só que a terapia vai ensinar você a parar isso aí. Tá certo? Esse é o propósito da terapia. Fazer você parar essa situação. Por que você tem que parar essa situação? Porque como é que a pessoa vai poder viver todo o tempo desse jeito? Com medo, assustado. Então, como é que você vai poder se defender? Se agora algo superou você e você fica em um estado imóvel, nem vai para frente, nem vai para trás, e começa a sentir mal, começa a sentir náuseas, dor no estômago, disenteria, vontade de provocar, aquela coisa toda, dor de cabeça constante, a sua vida perde o sabor. Mas pastor, mas isso não é demônio? É não, irmão. Isso é porque a sua célula está produzindo demais o cortisol, tá certo? E a adrenalina. E ele precisa parar. E você precisa se cuidar, porque você é templo e morada do Espírito Santo. Então veja bem, a gente mais devagar, fica mais tempo no corpo, mantém o estado de alerta e fica alto por muito tempo. Causa tensão, cansaço, ansiedade. Isso é o que o cortisol faz. Olha o que diz o provérbio aqui. O provérbio, capítulo 17, versículo 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido serve aos ossos. Então, você tem que ver isso aqui. Você tem que seguir a sua vida. E para seguir a sua vida em paz, você tem que puxar esse freio. Porque o sistema parasimpático, ele é o freio de mão. Você tem que aprender a ativar esse freio de mão para poder você não ficar sofrendo, né, com ansiedade, com crise de ansiedade, dependendo de CAPS, para tomar remédio controlado, né, vivendo uma vida, meu Deus do céu, que ninguém merece. Mas por quê? Porque simplesmente você não fez caso, não procurou um tratamento, tá certo? Escute bem, eu estou falando aqui para pastores, para missionário, eu estou falando aqui para presbítero, para diácono, né? Eu estou falando aqui para homens de Deus, mulheres de Deus, que sofrem de ansiedade e depressão e tem medo de buscar, tem vergonha de buscar ajuda e acaba tendo a vida destruída porque está dependendo da opinião de terceiro. Esposo que tem a esposa que sofre depressão,
e não ajuda ela. Não procura ajuda para ela. Me escute isso aqui. Ajuda a sua esposa. Apoia ela nisso que é difícil, irmão. Só sabe o que é a depressão, só sabe o que é a ansiedade quem vive essa situação. E isso não é falta de fé. Isso não é demônio. Não, não, não. Daqui a pouquinho eu vou fazer aqui ao vivo uma técnica com você. Tá certo? Essa live vai ficar gravada. Eu vou fazer aqui uma técnica para ajudar você que tem ansiedade. No meu canal do Instagram tem lá algumas técnicas que eu tenho colocado. Coloquei algumas técnicas lá para a gente poder ajudar você. Ajudar você que está aí precisando de uma ajuda. Então escute bem isso. Você precisa buscar essa ajuda no Senhor. Porque o Senhor, meu querido, ele tem o celeiro cheio de bênção para te dar. Mas você tem que buscar. Você não pode ficar esperando que as coisas caiam do céu. A gente tem que provocar o milagre. O Senhor nos fez ser inteligente. Então vamos usar essa inteligência. Você sabe como acontece esse freio de mão? Quando você aprende a ativar o freio de mão, que é o seu lado do cérebro parasimpático, logo existe um nervo. Esse nervo é conhecido como nervo vago. Ele recebe todas essas informações e joga para os seus órgãos vitais. Ele rebola a informação para os órgãos vitais. E não esqueça que essas informações ele recebe através dos seus olhos, através dos seus ouvidos, da sua boca, através dos 5 sentidos que o Senhor nos deu. É através dele que essa célula, essa glândula central recebe a informação. Então ela recebe a informação e joga para essas 2 estradas. Longa estrada que percorre o seu corpo, que uma vai para o cérebro simpático e o outro é o parasimpático. Essas 2 estradas é conhecidas como simpático e parasimpático, como eu já falei. O simpático acelera e o parasimpático é o freio. Quando você começa a entender que tudo está bem, logo o parasimpático recebe. Então o freio de mão começa a acontecer. O sistema que calma e restaura o equilíbrio usa o caminho principal, que é o nervo vago. Aí o que acontece? Ele agora começa a dizer para o seu corpo que está tudo bem, que não precisa mais se preocupar. Ele começa a dizer para as células que não precisa mais produzir adrenalina, que o medo já passou, que a preocupação já passou. Aí o seu pulmão começa a voltar ao normal, sua respiração vai se estabelecer. Olha como é importante isso aqui. O seu coração que estava acelerado, agora começa a acalmar e você começa a ter controle sobre a sua vida. E não era demônio, era só o seu organismo que estava recebendo informações erradas. Era como se uma campainha que você aperta ali para chamar alguém e ela engancha. Então, se alguém não for lá e desenganchar esse botão, ela vai queimar essa campainha. Alguém tem que fazer alguma coisa para desligar. Aí, talvez você esteja vivendo essa situação e não tenha procurado ajuda. Mas eu estou aqui para lhe ajudar, tá certo? No meu Instagram, você vai entrar lá na bio, você clicando lá, fala direto comigo no Zap. Pastor e hipnoterapeuta Josafá Aquino. Você vai lá e fala comigo direto no Zap. A sua primeira consulta você não vai pagar nada. Eu vou te ajudar. Eu vou dar o seu diagnóstico. Eu faço o teste das 10 travas com você, tá certo? Para saber aonde está travando na sua vida. Dou o diagnóstico e a gente vai fazer ali sessões de terapia. Se você quiser se libertar desse negócio, deixar de sofrer e não ficar dependendo aí de taxa preta para dormir, tá certo? Porque a Bíblia diz que aos seus queridos, o Senhor, ele dá o sono. Então Deus, ele faz isso, irmão. Ah, pastor, então a depressão e a ansiedade tem cura? Irmão, você sabe por que a ciência diz que a depressão e a ansiedade não tem cura? Porque é como medo. É como medo. Você aprende a controlar o medo.
É uma defesa do seu organismo. Como é que alguém vai arrancar essas 2 células suas para você viver sem ter essa preocupação, sem ter esse medo? Não tem nada errado com você. Está tudo direito do jeito que está. Você precisa só aprender a lidar com essa situação que tem feito você chorar, sofrer, tem colocado você em situação tão difícil. Certo? Então veja bem, quando o nervo vago ele lança para o seu corpo essas informações, para o seu coração, seu pulmão, aí tudo começa a mudar, tudo volta ao normal. O homeostase, ele traz o equilíbrio natural do seu corpo. O coração desacelera, a respiração fica calma, o músculo relaxa, e a paz interna, aquela paz que Jesus quer que você tenha, ela volta para você. Olha aí. Você sabe, o Davi, o salmista, ele passou por muita situação. O Salmo 116, versículo 7, ele vai dizer assim: voltai, ó minha alma, ao teu descanso, porque o Senhor te faz bem. Olha aí. Voltai, minha alma, ao teu descanso, porque o Senhor te faz bem. Então, o Senhor, ele tem feito isso para nós. Ele tem nos feito completo. Ele tem trabalhado na nossa vida de uma maneira tão linda. Desde a criação, você vê que o salmista, ele disse: Senhor, tu me viu ainda informe no ventre da minha mãe. Então o Senhor te fez perfeito. Então está na hora de você acordar e sair dessa situação, sair desse estado que você tem vivido de depressão, de ansiedade, de dor e sofrimento. O Senhor não fez você para isso. O Senhor te criou com perfeição. Isso tudo começou porque houve uma falha, houve uma queda. O homem desobedeceu. E agora nós temos que aprender a lidar com essa situação. Mas não se preocupe, o Senhor tem prometido de enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Isso é só a nossa luta aqui, irmão. Isso aqui vai cessar, tá certo? Quero deixar bem claro aqui para você. Você que tem ansiedade, você que tem depressão, não é demônio. Não é falta de fé. Não é porque você é fraco. Não, não, não. De jeito nenhum. Ninguém gripa porque quer gripar. Não, não. Ninguém adoece porque quer adoecer. Nós só precisamos aprender a lidar com essa situação. Existe sim jeito para você voltar ao controle da sua vida. Tomar o controle dessa situação. Eu quero deixar aqui uma técnica para você que tem depressão. Eu quero que você hoje, comigo, essa técnica, eu quero que você feche os olhos. Só faça ela se você puder se sentar, relaxar, se você tiver um momento disponível para isso. Não adianta você querer fazer dirigindo, na hora de dormir, porque você vai dormir e não vai ver mais nada, é só dormir. É bom fazer se você quiser dormir, aí você pode fazer: eu quero dormir, estou sem sono. Você pode usar essa técnica também para dormir, não tem problema nenhum, tá certo? Mas se você quer um alívio imediato da ansiedade, você está aquela situação, parece que o coração vai estourar, eu vou morrer, e alguém te abana e nada melhora. Primeiro eu quero lhe conscientizar que essa crise só demora, ela só dura de 10, no máximo 30, 40 minutos. Ela não mata, não. Então, só em você saber que ela não vai lhe matar, já dá para você se acalmar, respirar, e tomar posse da sua bênção. Então, eu quero pedir para você agora, se você puder, sente numa cadeira, ou na ponta da cama, no sofá, contanto que você sinta os seus pés no chão, fique bem à vontade, numa posição bem à vontade. Eu quero levar você nesse momento, um momento de relaxamento. Eu quero levar você um momento de relaxamento. Eu quero que você relaxe comigo, tá certo? Para poder você tomar uma estabilidade do seu corpo, para você poder voltar ao controle do seu corpo. Se você fizer conforme eu vou ensinar, eu garanto a você que essa crise vai passar logo. Então feche os seus olhos.
Respire. Respire profundo. E sopra. Você respira pelo nariz. Segura. Pode contar até 2. E assopra. Repita isso por 3 vezes. E sinta o seu ombro relaxando. Respira mais uma vez. Sopra. Eu quero que agora você imagine uma escada na sua frente. Imagine uma escada na sua frente. Eu vou contar até 5. E cada degrau que você descer, você vai se sentir cada vez mais relaxado. Cada degrau que você desce, você se sente cada vez mais relaxado. 1. Desça o primeiro degrau. Se sentindo bem relaxado. Respira. Quando você respira, você traz na memória a dor, a angústia que está lhe trazendo. E quando você sopra, você está soprando ela para longe da sua vida. 2. Descendo o segundo degrau. Sinta o seu pescoço, esse relaxamento, descendo para os ombros. Respira, segura, sopra, se sentindo bem relaxado. 3, cada vez mais relaxado. Você vai descendo cada vez mais relaxado. E quanto mais você desce, mais relaxado você se sente. 4, sopra, se sinta bem relaxado. 5, eu quero que você se sinta cada vez mais relaxado agora. Agora imagina que aqueles músculos que seguram os seus olhos, suas aparelhos, agora ficam pesadas. Sinta ela bastante pesada, a ponto de você querer abrir e não conseguir. Sinta agora. Agora imagina esse relaxamento do músculo dos seus olhos. Ele se faz uma luz azul, linda, desce subindo do seu da cabeça e descendo até a ponta dos pés. Vai se sentindo bem relaxado. Você sente que os seus braços relaxou, as pernas estão relaxadas. Você sente que os pés estão relaxados. Olha como o seu braço, qual é o dos seus braços que está mais relaxado? É um braço seu que está relaxado do que o outro. Imagina esse relaxamento passando a perna, descendo até o pé, e voltando agora para o outro lado. Sua perna agora fica dormente, relaxada. Você está bem confortado, bem relaxado. E essa luz que cobre você representa o Espírito Santo, trazendo em você uma paz. Sinta essa paz agora do Espírito Santo lhe cobrindo, tirando as mágoas, as preocupações. Vai se sentindo bem relaxado agora. Respira, olha como você está bem relaxado. Escuta o seu pensamento agora. Escuta esse pensamento que tem feito você perder sono, chorar, se amargurar. Escuta esse pensamento dizendo para você que você é um fracassado, derrotado. Escute ele agora. Se pode deixar se envolver com a emoção, se der vontade de chorar, pode chorar. Se der vontade de chorar, não tem problema, chore. Traga assim
esse pensamento. Agora escuta uma voz meiga, suave, a voz desse Espírito que te envolve. Olha, ele está falando para você, sempre falando para você, que tudo isso aí, todas essas acusações, toda essa dor, todo esse sofrimento, ele já pegou. Ele pegou. E ele disse que ele joga tudo no fundo do mar. Eu quero que agora você respire bem forte. Imagina agora todos esses pensamentos negativos que tem feito você chorar e sofrer, que tem lhe causado dor e angústia, contém a palma da mão do Espírito Santo. Imagina ele em forma de uma bola, aquelas bolas de encher. Imagina, alguém chama de bexiga. Imagina ela agora. Todos os seus pensamentos estão virando isso aí. Olha ele se virando isso aí. Agora respira e sopra. Respira bem fundo e sopra. E quanto mais você sopra, mais para longe vai ficando. O sopro que você está dando vai levando essa bola, que é as suas preocupações, suas fadigas, estão indo tudo nessa bola. Agora imagina o ser todo-poderoso. Ele envia o anjo. Olha o anjo agora. Imagina um anjo pegando agora um arco e flecha e atirando nessa bolha. Porque ela virou uma grande bolha. E tudo aquilo que lhe afligia virou nada, se transformou em nada. Porque é isso que essa preocupação, é isso que essa dor, que essa depressão, que essa ansiedade é diante desse Deus que você crê, que você confia. É nada, é nada. Eu quero que agora você respire bem fundo. Enquanto você respira, entre você uma paz, a paz do Espírito Santo. Enquanto você sopra, você agradece pela paz que você sente. Eu vou contar até 3. E no 3, você vai voltar por aqui agora, se sentindo muito bem, se sentindo muito relaxado, feliz, sem ansiedade, sem depressão, sentindo alegria na alma que fazia tempo que você não sentia. 1, se sentindo muito bem, começa a movimentar os seus pés, sinta os seus pés. 2, sinta as suas mãos. 3, no aqui e agora, movimenta o pescoço e no seu tempo, abra os olhos e agradeça a Deus pela vitória que Ele lhe deu. Que Deus abençoe, compartilhe esse vídeo, vai ficar salvo, essa live vai ficar salvo, compartilhe para alguém que você sabe que está sofrendo depressão, tá certo? Vá lá no meu Instagram, olha lá tem várias técnicas simples para ansiedade, essa ansiedade ir embora logo assim de uma vez. Sim, você precisa fazer um tratamento, mas a crise de ansiedade você resolve com as técnicas que eu ensino lá. Amém? A paz do Senhor, que Deus abençoe. Precisa de um terapeuta? Vá lá na minha bio do Instagram, me chama no Zap, tá bom? Me chama no Zap ou então me chama aqui no Face. A gente está aqui, a gente pode agendar a sua consulta. Não deixe isso destruir a alegria de você viver. Busque. E eu, pastor Josafá Aquino, estou aqui para lhe ajudar. Receba minha mão amiga em nome de Jesus.